Senhor presidente, faço uso dessa tribuna e apresento aqui um requerimento e uma informação aqui que nos chama a atenção. É mais uma dispensa de licitação do governo do Estado e uma dispensa de licitação curiosa, porque foram 4 milhões de reais pagos à Universidade de Juiz de Fora para avaliar os alunos de ensino médio e fundamental de Mato Grosso no mês de março. Então, acho curioso que o governo faz uma dispensa de licitação com a Universidade de Juiz de Fora, tendo aqui em Mato Grosso uma UNEMAT, tendo aqui em Mato Grosso uma UFMT, e, além de tudo isso, além de pagar 4 milhões por essa aberração, e vou dizer para Vossa Excelência o porquê de aberração, Vossa Excelência acredita que os gabaritos vieram com alternativas de A a D e as provas eram alternativas de A a E? As provas terão que ser, presidente, corrigidas manualmente. 300 mil provas, 4 milhões para fazer um serviço de péssima qualidade como esse. E, mais uma vez, a SEDUC protagonista de uma aberração e de um escândalo na gestão do governador Pedro Táxi. Eu não entendo a mania que essa gestão tem em dispensa de licitação. É uma curiosidade que eu tenho. O porquê de se dispensar as licitações? Ou talvez seja medo de quando hajam as licitações, de que não saibam ou não consigam fazer com que elas sejam feitas de forma correta, como foi o caso que aconteceu agora recentemente, também na SEDUC. Um exemplo disso, senhor presidente, é que o Gabinete de Combate à Corrupção deu uma declaração falando que o Estado fez sua parte, que as investigações partiram de uma denúncia da Secretaria de Combate à Corrupção. Mentira! Isso é uma farsa. As investigações se iniciaram com o GAECO em setembro do ano passado. Não foram em janeiro desse ano, como disse a secretária. Secretária desrespeitosa, que me trata como Riva Filha. Eu tenho nome, Janaína, e sou uma autoridade. Eu quero ser tratada como deputada Janaína. Eu disputei mandato na mesma eleição que esta secretária perdeu. E ela me trata de forma pejorativa. É a forma como o governo trata de forma debochada a Assembleia Legislativa e os meus colegas deputados. Uma secretária que tem a moral tão ilibada, que pode falar tanto de um gabinete de corrupção, até porque ela tem um parente dela que ganhou, né, uma licitação do Estado, na SECOM, uma licitação curiosa também, que um dos classificados, curiosamente, foi quem coordenou o marketing político do governador Pedro Táxi, e é primo da secretária que faz o combate à corrupção nesse Estado. Sabe, são algumas curiosidades, senhor presidente, que eu tenho. Será que só eu sou uma pessoa assim tão má, que fico pensando coisas tão ruins acerca desse governo? Ou será que o resto dos deputados, os meus colegas, são tão inocentes que não se atentam a esses pequenos detalhes? Então, senhor presidente, eu não sou uma pessoa hipócrita. Tá? E quando o governador se referiu a mim, ele disse que ele ficava feliz em ter, e elogiou a minha conduta como deputada de cobrar, e depois, em seguida, ele cita meu pai, que a outra legislatura deveria ter feito o mesmo com ele. Então, essa forma de governar, senhor presidente, ela vai acabar ficando ultrapassada. Essa forma de governar, olhando para o passado e só tecendo críticas, e não fazendo a sua parte, não contribuindo, ela vai ficando ultrapassada. Primeiro, se a Universidade de Juiz de Fora fosse tão competente assim para fazê-lo, não teria errado uma coisa tão básica que eram os gabaritos. Mas respeito a opinião de Vossa Excelência, vou fazer uma consulta ao FMT e ao UNEMAT se seriam ou não capazes de realizar ou não esta prova, mas que seria interessante que esses 4 milhões ficassem dentro do Estado, sabendo eu também da importância de se avaliar esses alunos, gozariam da dispensa de licitação, mas você estaria dando apoio e suporte a entidades do nosso Estado de Mato Grosso,
que seria de suma importância. Eu vou dizer a Vossa Excelência uma coisa. Eu nunca me referi à secretária Adriana Vandoni como Adriana, Vandoni filha, Vandoni irmã, Vandoni cunhada, ou de forma pejorativa. Quando teço críticas à secretária a qual o senhor se refere, eu me refiro à secretária Adriana Vandoni e àquele verdadeiro cabide de empregos que a secretária ocupa. Um gabinete que, pela atuação diante deste caso de corrupção na SEDUC, poderia ser formado apenas por um menino de recado. Porque a secretária, além de tudo, além de não ter informado o governador do Estado, além de não ter o feito de forma formal, informando também a Secretaria de Patrimônio Público e o Grupo de Atuação Especial GAECO, porque Vossa Excelência traz as notícias como se fosse a secretária que tivesse promovido toda a investigação. O senhor me desculpe, mas esse vídeo foi gravado em outubro. O secretário Permínio tinha conhecimento antes mesmo da secretária. Então, existe uma falta de comunicação e existe um custo desnecessário, que é o custo dessa secretaria, que foi o que eu sempre questionei, porque é um Estado que falta recurso para comprar remédio. Não pode se dar ao luxo de ficar montando secretarias. E ela diz que eu sou contra o combate à corrupção. Eu não sou contra o combate à corrupção. Eu sou contra se fazer mais corrupção para se combater a corrupção. Porque esse recurso está sendo mal aplicado dentro deste gabinete. Mal aplicado. Ele poderia muito bem estar sendo investido no restante dos órgãos. O GAECO é um órgão do nosso Estado. E aí, adiante, senhor, o que ela fez? Ela encaminhou a denúncia para a autoridade errada, sem protocolo formal, sem avisar o superior, acabou atraiçoando o próprio secretário Permínio, que não comunicou o secretário. Então, o que o senhor vê, senhor presidente, e nobre colega deputado Wilson Santos, é um governo policialesco, onde a multa de desconfiança, ela paralisa o Estado. Um secretário nem sequer confia no outro. Na minha opinião, o secretário Permínio aí, e ele deve também reconhecer isso, ele foi traído também pela secretaria. Porque sequer foi comunicado do que estava acontecendo. Se ele sabia ou não, como a secretaria ia saber? Esses atos não deveriam ser formais, quando nós estamos se tratando de um bem público, de recurso público e dinheiro do povo? Eu tenho que aqui fazer uma ressalva ao trabalho que o deputado Wilson Santos faz aqui como líder desse governo. Mas me desculpe, deputado Wilson Santos, tem algumas coisas que são indefensáveis. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.